Sob as cinzas do tempo. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 28. Mais de 400 anos. Chegando em casa, mais uma vez compulsei alguns volumes de minha biblioteca, tentando localizar sobre a figura do ex-inquisidor. Torquemada, frade dominicano espanhol, havia nascido em 1420, tendo deixado o corpo em 1498, vivendo na Terra uma existência de quase 80 anos. Segundo as deduções que efetuava, seu espírito, por mais ou menos 462 anos, permanecia no espaço, resistindo à bênção da reencarnação. Era, sem dúvida, um dos líderes das falanges do mal, sendo que a sua atuação espiritual no Triângulo Mineiro é conhecida desde os tempos de Eurípides Barçanufo, em Sacramento. Como é que um espírito pôde encastelar-se na ignorância por tanto tempo? Questionava no silêncio de minhas reflexões, lamentando os seus equívocos. Quanto se enganam os que imaginam que, no plano espiritual, tudo se aclara de repente e o espírito, sem mais perda de tempo, se converte à verdade. Com certeza, espíritos existem que, permanecendo à margem da lei à qual se opõem, habitam desérticas regiões da erraticidade, espíritos para os quais o tempo parece ter parado. Mentalmente, Torquemada ainda estava vivendo no século XV, aglutinando consigo os espíritos que dominava com seu incrível poder de persuasão. Por mais que tentasse, eu não conseguia entender aquela situação que, em alguns casos, talvez se pudesse arrastar por tempo ainda mais longo. É possível que algumas entidades cristalizadas no mal, com certeza, não reencarnassem por cerca de 1000 anos. Meditando no que os nossos benfeitores espirituais chamavam de reencarnação compulsiva, concluí que, de fato, certos espíritos necessitavam, em seu próprio benefício, de semelhante medida. No outro dia, Dona Modesta, vindo de uma de suas visitas ao lar espírita, passou pelo sanatório e pudemos conversar um pouco mais tranquilos. Inácio, disse-me ela, ontem a sessão foi muito difícil para mim. Estou sem jeito, mas gostaria de lhe perguntar, por acaso, quando em estado de transe, eu lhe dei um tapa no rosto? Ora, Modesta, respondi, não vamos nos preocupar com este detalhe. O espírito que você recebeu nos pegou de surpresa, a mim, a você e ao Manuel Roberto. Não foi nada, isso acontece. Sei de doutrinadores que apanharam a valer de espíritos. Adelino de Carvalho e Joaquim Cassiano, segundo me constou este último, certa vez levaram uma surra de espíritos que foram chamados a doutrinar numa fazenda próxima. A médium de efeitos físicos era uma empregadinha da casa, uma menina dos seus 16 anos de idade. Quando ambos entraram na residência, foram lançados ao chão e podia-se ouvir o chicote sobre eles. Eu já ouvi essa história, Inácio, e pediria a você que me desculpasse. Tenho incorporado diversos espíritos, mas ainda nenhum como este. Em certos lances da incorporação, ele me deixa totalmente inconsciente. Você sabe que, na maioria das vezes, funciono como médium consciente ou semiconsciente. Nunca experimentei um transe em níveis tão profundos. Ontem à noite, enquanto tomava banho, como se quisesse me livrar daqueles fluidos que me impregnavam o corpo, ao sentir que a minha mão esquerda doía, passou-me pela cabeça a ideia de que,
por meu intermédio, aquela entidade o agredira. Foi um tapa muito bem dado, Modesta, brinquei, procurando descontrair. Foi um autêntico pé no ouvido. Jesus também apanhou, não apanhou? Eu não sou o Cristo. O obsessor teve sorte, pois, não fosse o médium você, eu teria revidado. Ele foi covarde, me batendo com a mão de uma dama. Se o médium fosse o Manuel Roberto, por exemplo, teriam apanhado os dois, o espírito e o médium, pode crer. Tenho conseguido o meu intento, que era o de fazer sorrir Dona Modesta. Entramos a falar sobre mediunidade, um dos temas que sempre mais me cativaram no espiritismo. Eu fico imaginando, Modesta, o que haveria de ser destes espíritos caso não pudessem entrar em contato conosco, os encarnados. Como se daria o esclarecimento deles no mundo espiritual? O assunto é complexo, Inácio. Veja você. Há pouco tempo, estando em casa orando, apareceu-me o espírito de Eurípides Barçanufo. Preocupada com a situação que estamos vivenciando no sanatório, perguntei a ele o motivo pelo qual as entidades renitentes não eram esclarecidas no além. Ele me respondeu, afirmando que não é por falta de empenho dos nossos maiores, que isso não acontece. Segundo Eurípides, o problema é falta de receptividade psíquica. Essas entidades deixaram o corpo, mas continuam vivendo nos subterrâneos da vida. Ele até me citou o caso do espírito profeta Samuel, que, segundo a Bíblia, subiu para conversar com Saul através da faculdade mediúnica de uma pitonisa. Ora, se Samuel subiu, é porque o seu espírito, apesar de ter sido um dos profetas mais célebres da antiguidade, estava recolhido no interior da crosta. Relendo, dias atrás, Nosso Lar, comentei: de André Luiz, ocorreu-me que a referida cidade espiritual é a pioneira nos céus do Brasil, enquanto os homens colonizavam aqui embaixo. Os portugueses desencarnados colonizavam lá em cima, onde então, por exemplo, ficavam ou viviam os espíritos desencarnados, os bandeirantes, os índios, os jesuítas, os invasores? Com certeza. Não se ausentavam das matas, ou seja, da periferia da crosta planetária. Viviam no que Allan Kardec chama de erraticidade, não é? É isto, Inácio, o mundo espiritual nas dimensões próximas a nós. Ainda está sendo civilizado. Jesus orou a Deus, pedindo trabalhadores para a seara. Os nossos benfeitores têm se desdobrado, mas são pouco numerosos. E dentre aqueles de boa vontade, raros os que detêm algum poder espiritual. Nós, os médiuns, somos as picadas que estes bandeirantes do espírito estão abrindo na selva da ignorância humana. Na mediunidade, ainda não temos estradas amplas e pavimentadas. Temos sendas estreitas e trilhas escorregadias. Capítulo 29. Continuando a conversa. Aquele, para mim, estava sendo um dos diálogos mais importantes que já me fora possível entabular com Dona Modesta. A sua experiência de médium era notável. Pena que, apesar de minhas insistências, ela nunca se animaria a transportar para o papel as suas impressões. Às vezes, Inácio, os espíritos me dizem muitas coisas que nos livros deixam de estar claras. E você acha que agora Torquemada aceitará reencarnar? Eu senti que ele está com medo. Apesar de ter saído do transe, o seu espírito, por mecanismos que não explico, permanece vinculado ao meu.
O que ele disse na reunião da última quarta-feira foi muito menos do que os pensamentos que deixou comigo. Pensamentos e sensações. A espiritualidade superior está empenhada em auxiliá-lo. Ele não tem mais a força que imagina e, sentindo-se fragilizado, os seus próprios comandados, que antes lhe obedeciam cegamente, agora estão se amotinando. Torquemada está ficando isolado. Tenho a impressão, Modesta, que Paulinho não é filho dele, disse, guardando a nítida sensação de que, através dos ouvidos da médium, o ex-inquisidor me escutasse. Eu tenho certeza de que não, observou a médium, ampliando comentários. Atrás do espírito violento que era, desconfio que se ocultava um homem que não conseguia satisfazer a mulher que amava. Todavia, ao pegar aquela criança nos braços, e todo ser, por mais abjeto e vil, tem os seus instantes de lucidez e emotividade. O seu coração bateu de forma diferente. Aquele menino foi, e, até hoje, continua sendo o objeto de suas afeições. A tábua, ou melhor, a sua tábua de salvação espiritual. Vejamos como Deus é sábio. Então, Torquemada tem pensado numa maior aproximação com o rapaz? Sim, respondeu a médium, só que, a meu ver, ele gostaria de ter o menino em sua companhia no outro lado da vida, mas não tem coragem de fazer-lhe mal. Ele tem tentado de tudo, mas a cada dia que passa se aproxima de um novo berço sobre a terra. Berço que, diga-se de passagem, só Deus sabe como será. A sua mente profundamente enferma há de se interferir na formação de seu corpo físico. Você acredita que ele possa reencarnar com deficiências? Mas, então, como poderemos convencê-lo a tanto? Um espírito como ele não aceitará nunca. Falemos baixo, Inácio, a respeito do assunto, advertiu-me Dona Modesta. Precisamos ter pena dos espíritos enjeitados, dos órfãos, dos que renascem com problemas de idiotia, dos que exibem tumores no corpo recém-nato, dos que não andam e não falam. Estão sendo tratados através da bênção do esquecimento temporário. Esquecer o que fomos e o que fizemos justifica qualquer existência no corpo da carne, por mais breve que seja. A anestesia que recebemos na memória, quando mergulhamos no processo reencarnatório, é decisivo passo para a nossa redenção. Muita gente questiona o que valerá a existência de uma criança que não vive mais do que algumas horas nos braços da mãe. É uma visão estreita destas pessoas. Tais existências, do ponto de vista físico, são um verdadeiro malogro, mas, do ponto de vista espiritual, são abençoada providência, o choque biológico que o espírito o induz a olvidar-se. Torquemada ainda não esqueceu que foi Torquemada. Comentei, compreendendo o alcance das explicações da esclarecida colaboradora. Infelizmente ainda não. Não conseguirmos, ou melhor, se conseguirmos auxiliá-lo em sua indispensável volta ao corpo, receberá outro nome, falará outra língua, e num rasgo de inspiração aduziu, ainda que não consiga viver muitos dias, ainda que não possa ter plena consciência do que o rodeia, se não aproveita a oportunidade que, segundo me parece, está sendo esquematizada pela espiritualidade, poderá ficar mais 400 e tantos anos assim, redargui pesaroso. Só Deus sabe, Inácio. Embora a fragilidade de poder que pude sentir em seu espírito, Torquemada ainda é seguido por uma verdadeira legião.
espíritos de ex-inquisidores e outros desocupados do além, espíritos ociosos que não possuem a menor intimidade com o bem. Sem a presença do chefe, o grupo, que já foi muito mais numeroso, haverá de se desfazer. Será então o momento de uma ação mais afetiva dos nossos benfeitores. Preparemo-nos para receber por aqui estas estrelas cadentes, espíritos que haverão de nos dar muito trabalho, mais trabalho no corpo do que fora dele. Ainda bem que não sou candidato a pai. E as meninas do lar? Inácio, não serão igualmente nossas? E os doentes que as famílias esquecem sob os seus cuidados? E os Cosmes e Damiões, netos de tantas donas querubinas que habitam as periferias? E as crianças que crescem nas ruas, escolas gratuitas de delinquência? Estou apenas, minha cara, tentando fazer de conta que não tenho nada a ver com isso, mas eu sei. Vejamos o caso de Paulinho. Corta-me o coração ver esse rapaz assim. Quando penso no que o espera, recebendo na condição de filho aquele nosso irmão. Inácio, falemos baixo, advertiu-me outra vez a companheira de lides mediúnicas no sanatório. Os minutos haviam corrido. A conversa elucidativa me clareara os raciocínios. Doravante trabalharia no sentido de cooperar de modo mais afetivo com o espírito do ex-inquisidor. Eu, que detestava padres, estava sendo compelido a estender a mão ao pior deles. Assim pensando, sorri e caminhei para ver como é que estava o meu paciente. Refeito da crise, eu mesmo destranquei a porta e tirei Paulinho do porão. Passando-lhe o braço sobre o ombro, fui conversando. Paulinho, estou pensando em permitir que você faça uma visita à sua mãe. O que você diz? Sente-se preparado? Gostaria muito, doutor Inácio, respondeu-me acabrunhado. Ela não vai poder vir aqui tão cedo assim. Eu aproveitaria também para ver Mariana. Mas você não irá sozinho, expliquei. Pedirei ao Manuel Roberto que o acompanhe no domingo. Irão para o almoço e voltarão antes de escurecer, certo? Do jeito que o senhor achar melhor. Estou muito triste. O meu pai está sofrendo muito.